gente? Excelente dia, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Maravilha, né? Pincel e verso cast. Um momento de leitura e possível reflexão, não é isso? Ótimo. Excelente dia para você. Vamos dar continuidade à leitura do livro com algumas possíveis reflexões, tá bom? Tá dando para me ver? Tá dando para me ouvir? Maravilha, né? A leitura que estamos a realizar é desse livro. Alguns textos. Rubem Alves, Ostra Feliz, Não Faz Pérola. Fica invertido, né, para você o nome aí ou não? Eu acho que fica da mesma forma que fica para mim. Invertido, né? Leitura da direita para a esquerda. Não é isso? Acho que daria para ficar aqui nessa altura, né? Essa etiqueta do dos Cadillac. Não é isso? Pincel e verso cast. Pocinhos do Rio Verde, Canhoneira, Paris. Sobre o tamanho. Essas leituras aqui a gente já fez, que a gente tinha começado a fazer algumas leituras de forma aleatória, não foi? Isso. Os bichos vão para o céu. Fizemos essa leitura também. Não é isso? Bem-vindo, bem-vinda, tá bom? A arte da dança. Inspiração. Obrigado por curtir a live. Tá dando pra ouvir a música ou tá um pouco alta? Tá tranquilo, tá dando pra me ouvir, tá dando pra... A iluminação tá legal. Já pensou no fim do entardecer, do dia para a noite, um encontro de leitura?
reflexão, troca de ideias, talvez. Infinitas possibilidades, sim? Pronto, podemos começar daqui, talvez. Com uma boa respiração, não é isso? Conseguimos equilibrar algumas energias. Maravilha. O primeiro texto que eu vou fazer a leitura hoje, esse é o quinto encontro nosso aqui do Pincel e Verso Cast. Na parte da tarde eu tenho realizado leituras com vocês e na parte da manhã e noite fazemos algumas expressões artísticas com o uso da aquarela, não é isso? Perfeito. Pretendo, entre aspas, né, que a gente faz os planejamentos, mas a gente só sabe daquilo que acontece depois que acontece. Não é isso? Dia 4, perfeitamente. Dia 4/7/2025. Talvez um pouco de iluminação a mais daria algum significado a mais no ambiente, é isso? Maravilha. O primeiro texto a ser lido tem por título Ele não existe. De fato, ele não existe. Ele quem? Você, eu, nós, eles. Infinitas possibilidades, não é isso? Ele não existe. Diz assim. Eu e minha filha, de 5 anos, voltávamos do cinema. Tínhamos visto o ET. Minha filha chorava convulsivamente. Nada a assolava. Em casa, depois do lanche, para consolá-la, eu lhe disse: Vamos ao jardim ver a estrelinha do ET. Fomos. Mas o céu se cobrira de nuvens. Minha mágica não deu certo. Improvisei, corri para trás de uma palmeira e gritei: O ET está aqui. Venha ver. Ela ficou muito séria e disse: Papai, não seja bobo. O ET não existe. Respondi: Não existe? Então por que é que você estava chorando? Ela respondeu: Por isso mesmo, porque ele não existe. Ele não existe. Parece que não estamos falando somente sobre o ET, não é isso? Tantas reflexões poderiam caber nesse intervalo entre o respirar e a respiração. Você se lembra de algo mais que, como promessa surge e logo mais se desfaz? Papai Noel, o bicho-papão, figuras mitológicas talvez. Quantas discussões existem a respeito do Papai do Céu também, não é isso? Ele não existe. Quantas interpretações o pai coube
diante dessa cena de sua filha a chorar porque foram ao cinema e depois do filme sua filha não lhe dissera nada, soluçava de prantos. No entanto, não era porque se supunha que existia um ET, mas pelo fato de que ele não existiria para ela. A ficha caiu, né? Quantas expectativas, vez ou outra, a gente cria a respeito de algumas situações na vida que nem existem. Como diria Sêneca, se eu não me engano, o homem sofre mais na mente do que na própria realidade que lhe circunda. Obrigado pela rosa, Rita. Excelente dia. Tá dando para me ouvir? Obrigado por ativar o Artme. Maravilha. Eu acho que seria o Daniel Oliver. Excelente dia, Daniel. Muito obrigado pelo carinho. Tá dando para ouvir a música? Ou tá atrapalhando um pouco? Eu acho que é a primeira vez que eu tô colocando ela um pouco mais alto. Adorou a reflexão? Que maravilha. Esplêndida. Boa tarde. Excelente dia, Paula. Enquanto for dia, eu tô dando excelente dia, né? Enquanto é noite, eu excelente noite. Não é excelente dia, não. É excelente tarde para Dox. Tudo bem. Vai brigar comigo. Eu já passei por algumas lives de crescimento e disseram isso pra mim. Não é excelente dia, não. Já é tarde, já é boa tarde. Fique em paz. Fique em paz, né? Eu vou dar continuidade à outra leitura, tá certo? É uma leitura de carreirinha, não com tantas interpretações a respeito do texto, mas às vezes uma reflexão a respeito de nós mesmos. Você já se colocou nesse lugar, né? De ler em primeira pessoa, apesar de ler o que outras pessoas escreveram? Já enviei o Arte-me hoje. Eu lembro. Esses objetivos relâmpagos, né? Eles se estabelecem por eles mesmos, né? É uma aleatoriedade da própria plataforma. Poderia ser uma rosinha branca, né? Uma rosinha vermelha. O objetivo a ser alcançado, né? Mas além da gente não estar batendo tantos objetivos, o TikTok está fazendo isso comigo. Rosinha pode enviar várias, não é? Mas o Heartme só pode uma vez, aí complica. Exatamente, uma vez por dia. Se você pudesse enviar toda vez que você entrasse numa live, aí dava um aquecimento, né? Você chegaria a dançar de tanto o Heartme enviar, não é isso? Alguma coisa assim, não é isso? Segunda leitura de hoje, tá bom? Não tem quantidade de leituras, é só em sequência, tá certo? O título diz assim, ó, Pensamentos, brinquedos
Pensamentos vagabundos são pensamentos que a gente pensa sem querer pensar, diferentes dos pensamentos que a gente pensa por precisar deles. Os pensamentos que a gente pensa por precisar deles andam sempre um atrás do outro, como soldados em ordem unida. Soldados em ordem unida. São ferramentas. Eles vêm quando a gente os chama. Os pensamentos vagabundos são como as nuvens que o vento leva. Uma hora se parecem com um cachimbo. O cachimbo vira um navio, o navio se transforma em elefante, o elefante vira flor. Coisa de poetas desocupados. São brinquedos. Eles vêm sem serem chamados. Guimarães Rosa relata que foi assim que lhe chegou o conto, A Terceira Margem do Rio. Ele ia andando, distraído, pela rua quando, repentinamente, o conto lhe veio pronto, como a bola chega às mãos do goleiro. Ele foi para casa e o escreveu. Quando alguém lê o que escrevemos e gosta, é porque entrou no brinquedo. Ostra feliz não faz pérola, de Rubem Alves. Pensamentos, brinquedos. Às vezes não é assim que a gente sente e às vezes não tem palavra para poder expressar. Excelente dia, Gabix. Não é? Quantas vezes já aconteceu comigo mesmo de ouvir um pensamento ou ler, por exemplo, esse textinho que a gente leu, e se alegrar, e se amansar, e ser pacificado, ficar mais tranquilo, mais presente, talvez. É quando a gente entra no brinquedo. Você está dentro do brinquedo ou está olhando de fora ainda, né? Alguma coisa assim, né? Essa etiquetinha que está atrapalhando vocês, tá não, tá? Eu percebi que depois que a gravação ela é concluída, essa etiquetinha ela sai, ela não fica não, ela só fica na live. Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir a música lá atrás, no ambiente? Que ontem ficou um pouco baixinho, o caixa de som tava aqui do meu lado, mas não deu para ouvir nada. Na gravação não deu para ouvir bulhufas, como diriam os antigos, né? Não deu para ouvir nada. Tá sim, tá ótimo. Muito obrigado, Daniel. Maravilha. Posso continuar as leituras? É algo assim mais dinâmico, sabe? Se a gente for conversar sobre algo, sobre principalmente algo que reflita no nosso viver diário, né? Nessas andanças nossas por esse mundo, para que a gente não fique fantasiando demais, talvez, que seja algo prático, ainda que abstrato, poético, suave, dançante, né? Algo assim. Mas que seja aplicável, principalmente em nós mesmos. Se a gente não tem que olhar muito para o outro é somente um reflexo nosso, talvez um fractal, é outro eu, é outra existência, é outro ser, mas que, quando retorna para si mesmo, é apenas um. Conversa da pinó. Não é isso? Eu estava assistindo, só um comentário. Eu estava assistindo a live depois, né? Depois que ficou gravada. E eu estava vendo o cenário, o ambiente aqui. E eu estava dizendo excelente noite, mas eu não sabia se era mais noite ou se era dia ainda.
A gente meio que fica dentro de um quarto, num estúdio, alguma coisa assim, e parece que o dia lá fora, parece que eu tô dentro de uma prisão. A sensação, né? Estranha. Outro texto, pode ser? O título dessa vez é Gaiola de Prender Ideias. Gaiola de Prender Ideias. Gaiola de Prender Ideias. Esse é o título. E a leitura é assim, ó. Vem cá. Vem pra cá. Eu disse o quê? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Quando uma ideia boa me chegava, eu aprendia na minha gaiola de prender ideias. Pior imitação. Mas é a Paula. Pior imitação de Silvio Santos é porque eu não tô imitando ele, não. É outra pessoa. Outra personalidade, na verdade. Silvio Santos não é nem uma pessoa, é uma personalidade que ele criou, né? É o Senhor Abravanel. Vem pra cá, Paula. Obrigado, meu amigo. Excelente dia, seja bem-vinda, viu? Às vezes essa imitação é só pra chamar um pouquinho a atenção. Tá certo? Quando uma ideia boa me chegava, eu aprendia na minha gaiola de prender ideias. Um caderninho, na esperança de um dia transformá-la num artigo. Mas a quantidade de ideias que eu colocava na gaiola de prender ideias era muito maior que minha capacidade de escrever. Elas nunca iriam se transformar em literatura. Seriam condenadas ao esquecimento. Fiquei com dó delas. Resolvi então tirá-las da gaiola e soltá-las aos quatro ventos. Estão aí no livro. Não é senhor, é senhor. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Gaiola de prender ideias. Por vezes, também, mas ultimamente eu não tenho escrito, não. Eu parei há um tempo, Paula. Obrigado pela pergunta. Parei um bom tempo de escrever poesia, prosa, versos. A leitura que eu estou fazendo é de Rubem Alves. Perguntou não, não foi? Tá certo, me desculpe, viu? Parou por quê? Parou por quê? Porque parou. Mas eu queria saber também. Maravilha. Curiosamente, eu tenho uma resposta, mas talvez não seja por causa disso. Talvez eu já queria parar de escrever. Mas já ouviu falar em Clarice Lispector? Tem uma entrevista dela de mais ou menos 28 minutos a meia hora. Amo suas imitações. Maravilha, muito obrigado. Palmas, né? É Maicon ressuscitando debaixo da mesa ali. Clarice Lispector teve uma... Ela era uma pessoa assim, eu não sei... Eu prefiro não fazer... Ou tentar fazer decifrações, né? Tentar decifrar a pessoa. É mais pra sentir ela do que dizer quem é, quem foi, sabe? Peraí. Tem um escritor que eu acho que do nada também parou de escrever e todo mundo tinha medo de perguntar por quê. Me esqueci o nome dele. No caso da Clarice Lispector, foi feita uma pergunta a ela nessa entrevista, em resumo. Por que você não escreve mais, Clarice? Ela fez, porque já tem muita coisa escrita, né? Eu botou pra lascar, meu velho, que somente quem tá sentindo ali o momento dela vai sentir o drama, né? Do que ela tava ali no momento, com um cigarro na boca. Tem uma entrevista, se você colocar entrevista com Clarice Lispector, você vai entender um pouco
da realidade dela. Da minha já veio meio que eu ia parar de escrever, sabe? Mas aí depois da entrevista dela parece que foi um sinal, né? Sinal de quê? Não sei. Eu tentei investigar, mas ainda assim ficou meio uma questão de distração, sabe? Ela era incrível, né? Também. E nessa conversa, nessa entrevista dela, eu senti um pouco de angústia de existir, né? Algumas vezes, se eu não me engano, perguntaram a ela sobre o que ela queria. E ela trouxe uma reflexão sobre a questão da liberdade, porque todos nós, entre aspas, todos é muita gente, né? O que é que você mais deseja na vida? E alguma das respostas que ela deu, que eu me lembro, foi: eu não quero liberdade. Ela sabia, pelo menos ela sabia o que não queria. Ela disse: o que eu quero ainda não tem nome. Talvez seja isso, né? Sentir. Às vezes é isso, às vezes pode não ser. Não é isso? Tantas ideias, tantas coisas que nos vêm, que às vezes escrevemos, né? Como o Rubem Alves aqui bem traduziu, né? O próprio sentimento dele. Gaiola de ideias, né? Gaiola que prende ideias. Ele tinha muitas ideias que estavam presas, por assim dizer, na mente. Ele fez, não, refletindo bem, eu vou soltar esses pássaros, eu vou soltar essas joaninhas, essas borboletas, eu vou soltar. E ele soltou dentro de páginas. E hoje a gente pode ler, não é isso? Acho que todo mundo já sentiu assim, não ironicamente. Perfeito. Você também escreve, Paula? Talvez a minha intensidade em desenhar suprimiu, né? Um pouco, subtrair um pouco. Na verdade, foi uma transmutação que possa ter acontecido. Eu deixei, já tentei, tentar é já fazer, né? Eu deixei um pouco de lado a escrita e passei mais a pintar, a desenhar, né? Aí eu faço pinturas em camisa como essa aqui, ó. Faço pinturas em aquarela, caricatura. Eu não sei se você está vindo pela primeira vez, Paula. Eu acho que eu nunca vi sua visita. Eu agradeço demais, né, pelo seu carinho estar aqui conosco. Eu sou assim com as minhas artes, ó. Me expresso melhor assim. É, é a primeira vez, sim. Bem-vinda. Na arte, mais ou menos, só compartilhando com vocês, é como eu já disse algumas vezes aqui, é uma forma que eu tenho de colocar para fora um pouco da minha dor, do meu sofrimento, da minha angústia de existir, sabe? Porque se dependesse de mim mesmo hoje, né, com a mentalidade que eu tenho, com o sentimento que eu carrego, eu não teria vindo para essa existência, não. Mas também eu não darei fim a ela de forma repentina. Vai ter que ser no tempo do prazo de validade dessa carcaça, desse corpo. Que esse corpo nada mais nasce, né, para morrer. Mas alguns dizem que somos eternos, que nunca nascemos, por isso nunca poderemos morrer. E a possibilidade de estarmos em loop aqui, né, nessa viração. É bonito pensar assim. Ó, dando continuidade, eu vou fazer a leitura de outro textinho aqui, tá certo? Sobre o amor e o ouvir. É o título. Prado fala bonito. Cauê Artes. Muito obrigado, Cauê. Excelente dia. 5h09 da tarde, né? Na hora do Faustão? Não, né? No horário de Brasília? Possivelmente. Minha arte carrega um pouco de tudo. Maravilha. Perfeito. É como se dissesse assim: eu vou transformar um pouco de raiva, de ódio, em amor, em carinho,
em afeto. Porque quando a gente, no mundo da dualidade, né, no mundo das coisas, basicamente, sempre quando falamos do quente, sempre temos que lembrar do frio, né? Oh, que coisa bela! Para enxergarmos o belo, temos que anteriormente enxergar o feio, não é isso? É o contraste da vida, por assim dizer, as cores, ó, a dança, a pausa da dança, o não dançar. Tá tudo conectado, tá tudo junto, né? Quando a gente realmente observa, tudo é um e um mesmo. Não tem esse negócio de vou reconectar, vou reconciliar as coisas. O véu de Maia, né, o véu da ilusão se rasgou. Não, ele permanece lá. Só que agora você sabe que tem véu e que tudo é como sempre foi. Que lapada, viu? Ninguém descansa nessa realidade. É. Ó, sobre o amor e o ouvir. Amamos não só Amamos não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. A arte de amar e a arte de ouvir estão intimamente ligadas. Não é possível amar uma pessoa que não sabe ouvir. Os falantes que julgam que por sua fala bonita serão amados são os tolos. Estão condenados à solidão. Quem só fala e não sabe ouvir é um chato. O ato de falar é um ato masculino. Fala é falos, algo que sai, se alonga e procura um orifício onde entrar o ouvido. Já o ato de ouvir é feminino. O ouvido é um vazio que se permite ser penetrado. Não me entenda mal. Não disse que fala é coisa de homem e ouvir é coisa de mulher. Todos nós somos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Sherazade, quando contava as histórias das 1001 noites para o sultão, estava carinhosamente penetrando os vazios femininos do machão. E foi dessa escuta feminina, e foi dessa escuta feminina do sultão que surgiu o amor. Não há amor que resista ao falatório. Sobre o amor e o ouvir. Tem um texto de Rubem Alves também que ele fala sobre a escutatória. Não sei se você já ouviu falar. Ele fala a respeito dos cursos de oratória. Por onde ele passava, que ele era acadêmico, ele era professor, psicanalista, teólogo e outras coisas, né, em sua personalidade personificada aí. E ele achava estranho quem, nesse próprio contexto desse texto lido, a gente observa e vê que ele sentia um pouco de ausência do ouvir e muita presença do falar. E ele fez um texto sobre a escutatória, que não existe, ou nunca tinha visto, um curso de escutatória, mas de oratória. Em todos os corredores que ele passava tinha lá, oratória, se inscreva. Oratória, escutatória. Quantas amizades ou coleguismos você já teve, né? E que você quis desabafar algo e não teve a oportunidade de ser ouvido. Tô me sentindo tal assim. E a pessoa que ele ouve tá ali dizendo, por que tu não tenta fazer isso ou aquilo? Tu não já pensasse nisso, não? Não, só tô querendo desabafar um pouco. É só isso. Carinhosamente, né? Você ia gostar bastante do livro de cartas do Fernando Pessoa para Ofélia. Possivelmente, Paula.
algumas leituras do Fernando Pessoa já tenho feito. Uma excelente pessoa, com suas personalidades, né? Os seus heterônimos, alguma coisa assim, né? Me lembra muito a ideia do filme Fragmentado. Sai um personagem, entra outro, e meio que ele se apresenta de forma totalmente diferente, às vezes uma criança, um velho. Fernando Pessoa, um excelente esoterista também. Ele só beijou ela algumas par de vezes, era muito apaixonado. E ainda a respeito do que Rubem Alves fala nesse texto, nesse contexto, né, de que ele não se refere ao homem e à mulher como o homem que é aquele é o que fala, né, e a mulher é o que escuta. Não, não era nesse contexto, porque ele estava indo além dessa questão macho e fêmea. Ele estava indo no centro da questão que estabelece até uma lei hermética, uma lei antiga, uma lei, por assim dizer, universal, que é a lei do gênero. Já ouviu falar nisso, não? O Caibalion, sabedoria da antiga Grécia e do antigo Egito, alguma coisa assim, que diz que tudo tem um par. A árvore, por assim dizer, nela é contido masculino e feminino. Nos animais a mesma coisa, e nos seres humanos não é diferente. Também é feita essa composição. E isso se fortalece no princípio da polaridade, que não existe bem e mal. O que existe é a variação de uma coisa só, como o quente e o frio, o calor, não é isso? Que por vezes a gente tem aquele medidor que é feito com mercúrio, né? Quando está quente, na ampulheta sobe aquele fio vermelho para dizer que esquentou, para dizer que está quente. A gente sente essa sensação térmica no nosso corpo. E quando a temperatura baixa, aquele mercúrio ele vai baixando também. Mas não existe uma separação absoluta, por assim dizer. Existe o um que se expandiu, o yin e yang, o zero e o um, a numeração binária do computador, talvez. A gente vai, às vezes, simplificando, não é isso? Para poder abstrair e ter um contexto mais amplo do que é essa existência. De onde viemos, quem somos nós. Talvez eu me lembre um pouco sempre, talvez, né? Um pouco sempre, talvez, médio, um pouco mais. Dessas coisas, ou eu tenho que me esquecer. Basta dar... basta dar um defeito, né, na rádio, né? Dá um defeito no corpo que as ondas frequenciais elas se perdem rapidinho, né? Muito interessante. Eu estava vendo uma reflexão sobre essa questão, né? Tem a coruja, a biblioteca chamada Livro da Vida, o registro acástico. Não sei se vocês conhecem essas palavras, né? Possivelmente possa ser que sim, ou não, não sei. De, se eu não me engano, tem até num filme, rapaz. Deuses do Egito, não sei, que passou recentemente. Que um homem, ele vai consultar uma coruja. Não, rapaz, não desenho Avatar, a lenda de Aang. Eu acho que é lá. Que Aang, ele tem que falar com a coruja, que é o guardião da biblioteca. E a coruja pede para que Aang explique algo novo para ele do mundo dos homens. E ele fala da rádio. E a coruja disse, essa história eu já conheço. E eu sei que tem um homem dentro da caixa que fala, né? Que simula aquele som e faz, né? Conversar com as pessoas. Eu disse, não tem nada ali dentro da caixa. Perceba, parece que estamos falando sobre nós.
quando abrimos essa carcaça aqui, né, que já foram feitos inúmeros estudos, dissecações, não tem um homenzinho dentro, né, feito MIB, Homens de Preto. O que tem é uma composição de componentes ali que parece mais um computador, né? O próprio corpo significa o templo de Salomão, né? Que Salomão ele fez a construção e tal, um monte de informação, algo que parece tão distante, mas está tão próximo de nós, algumas culturas, algumas histórias antigas, né? Que revelam muitas historinhas aí. Às vezes está debaixo do nosso nariz, a gente não enxergou. Só isso, né? Só quando começa a feder, tá debaixo do nariz, começa a feder, a gente começa a feder. Outra leitura, tá bom? No instante a hora passa com vocês. Tem uma reflexão que diz que quando a gente está muito triste, angustiado, né, a minha própria existência parece que está demorando a passar. E normalmente eu sou inclinado a isso, né? Muita angústia, decepção. Mas quando eu tô com vocês, os meus momentos, com algumas pessoas também, né? Não excluindo ninguém, nem colocando, sabe? Nem, não é bajulação. O nosso tempo passa rápido. Já faz em média aí quase 1 hora que a gente tá aqui interagindo um com o outro. Não sei se deu pra perceber, viu? Tá percebendo que tá respirando? Absolutamente natural. Um movimento automático, por assim dizer, não é isso? Leitura. O título, Bernis. Diz assim: as férias podem ser perigosas porque elas nos expõem a experiências insólitas. Camus sabia disso, deve ser Albert Camus, um outro escritor, uma outra pessoa. Sabia disso e disse que viajava só para ter medo. Pois uma coisa incomum me aconteceu nas últimas férias que jamais poderia ter acontecido em Campinas. Peguei um berne, ou melhor, uma mosca varejeira me pegou. Para quem não sabe, varejeira é uma mosca caipira parecida com as moscas urbanas, só que maior. Não querendo se ocupar com os incômodos da maternidade, ela põe seus ovos em carne viva, boi, cães, seres humanos. Assim ela garante o alimento da larva sem ter de se preocupar. Interessante, né? Nailana, excelente dia. Há uma vespa que faz a mesma coisa. Caça uma aranha de abdômen gordo, leva para dentro de sua toca, imobiliza com um líquido paralisante, põe seus ovos sobre sua barriga e se manda para nunca mais. Quando nascem as larvas, elas têm carne fresquinha à sua disposição, sem que a aranha possa fazer qualquer coisa. A gente não sente quando a varejeira posa na pele. Sente só quando ela enfia o ferrão e põe o ovo. Aí o ovo vai crescendo. Coceira, ferroadas a intervalos, espremer não adianta. Porque o berne não é bobo. Refugia-se no fundo da carne, vai crescendo, engordando, na forma de um mini vulcão, com uma mini cratera, respiradouro. Os homens do campo se valem de um artifício simples para extrair o berne. Colocam um pedaço de toucinho sobre o vulcanículo, preso com um esparadrapo.
O Bernie fica sem ar, sufocado. Trata de procurar ar para não morrer. Vai para a superfície e entra dentro do tocinho. Aí é só tirar o esparadrapo que o Bernie está lá. Não sei direito o que acontece se o Bernie se desenvolver até o fim. Acho que ele se transforma em uma varejeira e sai voando. Tive calafrios ao pensar nisso. O Bernie me fez pensar que o mundo está cheio de varejeiras, que nos injetam ovos, que vão crescendo vida afora, dando ferroadas. Malditos Bernes, que não podem ser retirados com um tocinho porque se alojam nos seus sentimentos e nas ideias. Tenho muitos bernes na minha alma, bernes que coçam e dão ferroadas. O problema é que eles, por oposição aos bernes da varejeira, não saem voando. Gostam de permanecer bernes dentro da alma. Com o tempo, a gente até passa a gostar deles, em virtude de sua coceirinha. Ficam porque gostamos. Meu berne não saiu nem com tocinho, nem com espremeções. Precisei apelar para a ação de uma dermatologista que teve de fazer uma mini cirurgia. Agora estou livre de ferroadas e coceiras. Parece-me que o Rubem Alves ele está falando a respeito de alguns vícios e virtudes, talvez, que nos alivia e virtudes, não é isso? E que às vezes nos assolam, né? Que são nossos vícios, alguma coisa que fica presa em nós, que dá algum certo tipo de prazer, alguma sensação mais, nossa, que máximo, tá me destruindo, mas eu amo fazer isso, sabe? Por exemplo, algum vício, né? Fumar, às vezes é um berne que causa uma coceirinha ali, e tá tudo bem, vamos e vamos e vamos. Às vezes é comer demais, dá um prazerzão comer, hein? Mas aí você, em contrapartida, encontra o pecado da gula, por assim dizer. Fica inchado, come muita carne. Por causa do feijão e outras coisas, você se enche, né, de gases, passa mal. Mas você não deixa de comer. Talvez seja um berne, às vezes uma leitura excessiva. Eu gosto muito de fazer o bem, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Opa, mas como assim você está de fato ajudando as pessoas ou está ajudando tanto de forma extrema que está se tornando uma muleta para essas pessoas que você diz ajudar? Eu encontrei já uma pessoa dessa forma, que ela disse que amava ajudar as pessoas pobres, que não têm onde cair morta. E eu tava no carro dela, né? No carro dessa pessoa que diz que gosta de ajudar pessoas, num carro automático, bem qualificada, advogada, médica, um monte de... Foi só observações, eu não tinha muito o que falar, era a experiência dela, então eu fiquei na minha. Mas isso normalmente eu trago para mim e não para o outro, sabe? Às vezes basta o peso de uma existência à própria pessoa, porque parece que cada pessoinha recebe uma carga que ela possa suportar e que, se compartilhado com outras pessoas, talvez se torne algo mais pesaroso, mais pesado. Não é isso? E não é bom ficar, né? Eu vou falar das minhas bem-aventuranças, vou falar das minhas lamentações. Se for o momento, se tiver com a companhia adequada, como é a questão do falar e o ouvir, que a gente leu anteriormente a esse texto,
se encaixa, não é isso? Se estabelece, entra na frequência, vibra de igual modo. Aí começa a dança, né, de novo. Bem suave. Estamos na temática do caleidoscópio ainda. Ainda existem algumas páginas para que a gente possa assim concluir. Qual o nome do livro? Ostra Feliz Não Faz Pérolas, de Rubem Alves. Já ouviu falar em Rubem Alves? Tomando um chazinho de erva doce. Já ouviu falar nesse autor, não? Ó, próximo texto sobre a inveja. O título, né? Inveja. Posso ler? É uma leitura mais leve, né? Isso não tem muito... Nossa, que extraordinário! Não fica muito na superfície, não. É mais uma questão de internalizar, né? Um pouco esse drama, né? Maravilha. Aí diz assim, ó. Ela estava muito feliz. A casa dos seus sonhos, que ela e o seu marido estavam construindo, ficou pronta. Queriam agora compartilhar a sua alegria com os amigos. Decidiram então fazer um dia de open house, casa aberta, para o qual todos os amigos seriam convidados. A alegria compartilhada fica maior. Foi o que ela me disse numa sessão de psicanálise. Rubem Alves também era psicanalista, né, por assim dizer. Eu me calei, disse ele. Não tive coragem de falar. Na sessão seguinte, ela estava mergulhada em profunda tristeza. Nada acontecera como o esperado, os amigos não ficaram felizes. Os visitantes trataram de estragar sua alegria. Mas você não acha que aquela parede amarela teria ficado melhor se tivesse sido pintada de verde? Esse forno de pizza, meu primo fez um. No início foi uma festa, depois foi o esquecimento. O forno de pizza está lá na casa dele, sem uso. Aquela escada de madeira teria dado mais classe à sua casa se fosse de granito. Foi assim que ela aprendeu a dura lição da inveja. Não pense que seus ditos amigos ficarão felizes com a sua felicidade. Eles tratarão de destruí-la. Sobre a inveja. Tem uma reflexão, se eu não me engano, a respeito de Salomão no livro de Provérbios, que ele diz que a inveja é o que faz o homem se dedicar mais para poder ter aquilo que deseja. Não necessariamente seria algo ruim, algo prejudicial, a inveja. Mas no caso da inveja, que meio que traz um significado de eu não tenho e eu não vou deixar você ter, isso é pesaroso, isso é muito nocivo, prejudicial. No primeiro caso, talvez seja aquela motivação, né? Tô vendo o Pradox fazer aquarela todos os dias. Vou começar a pintar. Precisa de quê, Pradox? Qual é o kit? Me dê aí. Vá, diga. Me diga aí agora, por gentileza, o kit que é necessário para poder fazer aquarela. Lápis,
papel, borracha, tinta de aquarela, água, um pote, papel toalha, uma mesa, né, uma bancada onde você possa se expressar. Serviria como no caso de uma inspiração, não como uma inveja. Poxa, eu vou minar a live de... Não vou dar nem ideia, né? Parece que depende muito da pessoa, exatamente. Tem aquela frase, né? Aquelas pessoas que às vezes parecem nossos amigos não são tão nossos amigos. Pode ser que os... Tem até um meme, né, que o pessoal de vez em quando faz, coloca aí na rede social, que é o meme da família e dos amigos. Os amigos que são familiares da própria parentela, né, da própria família, não apoiam as pessoas, né, quando entram na rede social, alguma coisa assim. Entendi. Sabe? Aí tem coisas assim, né, que a gente observa e de fato não faz sentido a gente dar continuidade, não é isso? Por causa de alguns conflitos, algumas confusões, né, isso no nosso dia a dia, em relação a algumas pessoas que às vezes chegam para apontar e não para dizer, ó, vai, pô, é o teu jeitinho de fazer, vai aos poucos, eu tô aqui do teu lado, se precisar de um empurrão eu dou. Mas não é pra tu cair, não, é pra tu continuar, viu? Se tu cair também, eu vou estar ali pra ajudar, pra, né? Estender a minha mão pra gente poder continuar e caminhar junto. Não é isso? Eu não sei se vocês conseguiram ver. Eu não sei se vocês conseguiram ver agora. Conseguiram? Foi exatamente na hora que eu falei a respeito de. Foi exatamente na hora de falar a mensagem aqui para não dar ideia, para não, né, não derrubá-la. Aí apareceu a mensagem aí do notícia, não é isso? Notícia TikTok. Quando apareceu já foi bloqueado e denunciado a conta. Não brinque não. É, o TikTok ele não vai fazer um negócio desse com a gente não, rapaz. Percebeu aí, não foi, Daniel? Gabix. É bobeira, né? É só o tempo de dar um bloco mesmo e seguir, sabe? Curiosamente, assim, tem algumas coisas que a gente fala e a gente acaba manifestando de imediato, né? Às vezes, se eu disser assim, ó, Fernanda, eu vi ela interagindo comigo através de uma notificação aqui. Aí daqui a pouco Fernanda aparece aqui na live. Às vezes acontece isso. Aí dessa vez foi esse negócio de notícia do TikTok aí. Posso dar continuidade à leitura? Tá se sentindo bem? Por enquanto, eu não tô me sentindo mal, não. Tô me sentindo bem. Tô aqui com vocês, vou interagindo com vocês. Não é isso? Maravilha, né? O título dessa é Presente. Saindo um pouco desse negócio de inveja, né? Presente. A conversa rolou solta, navegando ao sabor das memórias de infância. Contou-me esse amigo que o presente que o seu pai recebeu quando completou 5 anos foi uma enxada. Sim, uma enxada
Dirão os que nada entendem de poesia, mas que presente absurdo para se dar a uma criança. Não, foi um presente profundamente amoroso. O pai estava dizendo ao filho pequeno: você já pertence ao mundo dos grandes. Você já é o nosso companheiro. Eu tenho uma enxada. Seus tios têm enxadas. Seu avô tem uma enxada. Nós trabalhamos no campo e estamos felizes porque agora você é um de nós. Nas cerimônias de iniciação, era assim que se fazia. O candidato era declarado adulto, dando-lhe um objeto que só os adultos podiam usar. Percebe a sutileza, a delicadeza, a poética dessa mensagem? No olho ou nos olhos de alguns, seria um símbolo de trabalho infantil, exploração infantil. Mas para quem esboça um certo tipo de cultura, de tradição, que é passado de geração em geração, pelo avô, pelo pai, pelo filho, pelo neto. Veja o simbolismo daquilo, né? Tem uma frase que diz assim, mais ou menos: quando veres um altar em oferenda a qualquer que seja a divindade, não o toque. Em respeito ao seu irmão, que é de outra cultura, que é de outra religião, que é de outro lugar. É o ato mais belo que você pode ousar fazer naquele momento. Mas o que naturalmente, ou de forma inconsequente, né, vemos é o contrário. Não é à toa que se chama nessa questão de intolerância religiosa. Já pensou em intolerância de pensamento? Eu não penso como você, meu amigo, saia daqui, suma. Quem você pensa que é? Eu sou ninguém. Como assim? Tu é ninguém? Eu que sou ninguém. Aí começa, sabe, uma dança, meio que uma harmonia ali, porque algum se identificou com o outro em algum momento. Eu não sei, meu amigo, quem eu sou. Eu também não. Parece que deu empate, alguma coisa. Vamos construir algo daqui? Não. Não quero construir nada. Sai daqui. Parece que é algo assim que às vezes acontece conosco, né? Em determinadas situações de nossa vida, do nosso existir, da nossa expressão enquanto humano, enquanto aprendizes ou enquanto mestres, né? Eu acho que daria para fazer ainda 2 leituras para a gente poder encerrar. Quantas horas a gente está aqui já, por gentileza? Veja aí para mim. 1 hora e 3 minutos. Rapidão, é. Heloísa entrou. Excelente dia, né? Excelente entardecer. Maravilha. Parto no pilão. Oiê! Oi, Stephanie. Excelente noite. Excelente entardecer. O tempo está passando rápido, Daniel. Para você também. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela visita. Na parte da tarde, estamos fazendo uma leitura desse livro, Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves. O próximo texto tem por título Parto no Pilão, que diz assim: contou-me também que
Para o parto do seu pai, sua avó foi colocada assentada no pilão. Parto de cócoras, que agora voltou à moda. E o avô foi colocado a correr em volta da casa enquanto o parto acontecia. Diziam que a corrida do marido ajudava a mulher parindo. Duvido, mas tinha duas grandes virtudes: afastar o pai do quarto, porque ele só iria atrapalhar a ação da parteira, e propiciar uma descarga muscular para a sua ansiedade. Correr liberta energias represadas e tem um efeito tranquilizador. Eu tenho experienciado, porque eu, assim, estava projetado, me tornei uma pessoa que pensa muito. E por vezes pensa muito rápido, mas age de forma lenta. E eu tenho muitos pensamentos, ou tinha, né? De forma descontrolada, desordenada, pensamentos de morte, muito, muito. Em casos de até querer ficar acordado para não ter que dormir mais, ou dormir para nunca mais ter que acordar. Não sei se vocês já passaram por isso ou não, né? É só uma reflexão. E o que me ajudou bastante a ordenar esses pensamentos, esses passarinhos que pousam em nosso ombro e depois vão embora, caso dê tempo, né? Até hoje deu tempo deles irem embora. Foi quando de fato eu comecei a fazer caminhadas e corridas e um pouco mais de exercícios físicos. Porque os antigos gregos, eles não eram à toa que existe aquela máxima: corpo são, mente sã, corpo são. Já ouviu essa frase? É porque nada funciona de forma independente, partida. Mas tem que funcionar como um todo, um contexto. 10K foi, bateu? Palmas. E isso, nada funciona de forma partida, né? Isso tem que ter um contexto. E enquanto o corpo ele tá dando a descarga de energia, né? Fazendo esse aterramento, a nossa mente está descansando. E quando a gente está fazendo uma leitura, tá, né, tendo um bom papo, uma troca de ideias, quem está descansando agora é o corpo e a mente está sendo fortalecida. Por vezes assim afiada como a Excalibur, a espada, né? Tem uma reflexão oriental que diz mais ou menos assim a respeito dessa questão da Excalibur, né? Em relação à mente. Tenha prudência, meu filho, ao querer amolar demais a sua mente, pois é ela que pode lhe cortar severamente. Por isso que não, talvez, né, não fosse saudável ou não seja saudável querermos demasiadamente uma coisa, mas sim buscar um certo tipo de equilíbrio entre elas. E assim a gente consegue se tornar uma pessoa melhor, talvez. Uma pessoa que não vai querer estar instruindo ninguém, querer estar dando lição, não. Na oportunidade você sempre aparecerá lá. Ou no caso, seja você que estará atento e alguém vai chegar para lhe instruir. É essa dança, né? Se a gente tiver feito um pouco de Tai Chi Chuan, já ouviu falar, né? De vez em quando eu penso em fazer uma busca para ver se eu encontro alguém que trabalhe com isso, Tai Chi Chuan, para ficar, né? Movimento de empurrar, de puxar, de dançar com o vento, sabe? Fazer o Hadouken do Ryu, né? Falar com o Dalsin, alguma coisa assim, né? Jogar Fire. Já jogou Street Fighter? Não. Jogar Fire. Ele solta o fogo. O elemento fogo, né? A minha infância todinha, pô, jogando videogame. Aí não,
Alguns games eu não vou lembrar não, porque alguns não é muita coisa, né, pra gente tá jogando, tá brincando, né? Mas alguns ainda eu me lembro. Canalização de energia e expulsão, né? Descarrego dela. Posso fazer a última leitura de hoje, leitura de hoje, a última. Talvez a gente se encontre em outra oportunidade, tá certo? Maravilha, né? Princesa, boa tarde, amigo. Excelente dia, princesa, bem-vinda. Te desejo sucesso. De igual modo, sinta-se diante de um espelho. Aquilo que você desejar a mim, receba para si. Alguma coisa assim, né? Obrigado por ativar o Artme. Maravilha. Filosofia de Jangadeiro. Diz assim: a Vilma Clores de Carvalho, maravilhosa professora aposentada da Unicamp, a quem deveria ser conferido o título de professora emérita, vive em Recife, olha, e descobriu sua veia literária. Isso acontece com frequência, que as pessoas livres dos deveres dos empregos descubram universos novos. Um dos seus prazeres é caminhar pela praia pela manhã. Ela me contou o seguinte: na minha caminhada, passo por uma praia de jangadeiros. É ali que eles trazem os seus peixes. Todos eles já fazem uso do telefone celular para se comunicar com a terra. Passei por um jangadeiro que falava ao celular. Curiosa, diminuí o passo para ouvir a conversa. Ele falava com uma mulher. Foi isso que ele disse: meu bem, quando estou com você, sou só seu. Quando estou com a minha mulher, sou só dela. Mas quando estou no mar, não sou de ninguém. Filosofia de jangadeiro. Bem-vindo, Elo. Excelente tarde, né? Excelente entardecer. Excelente dia, excelente noite, não é isso? Obrigado por ativar o Artme, tá certo? Pronto, gente. Curiosamente, né? Não foi para fazer fuxicos. Eu senti isso, né? Da senhora Carvalho, que se aposentara de sua atividade e descobriu um novo a fazer, que é caminhar pela manhã e estar escutando algumas vozes ao seu redor. E achou interessante aquela interpretação do jangadeiro. Na prática é isso aqui, ó. Quando eu estou no mar, eu não sou de ninguém. Quando eu estou com você, eu sou só seu. Quando eu estou com outro alguém, eu só sou daquela pessoa. Isso é o jangadeiro, né? É a reflexão que ela trouxe, pelo amor de Deus, né? Não vamos. Tá certo, gente? Essa é a última leitura de hoje. Né? Que essas oportunidades sejam colocadas de forma leve, um pouco reflexiva, um pouco introspectiva, para a gente poder se examinar um pouco mais. Vamos sim. Não é isso? Como diria João Antônio, se eu não me engano, que essa reflexão nos permita enxergar um pouco mais além dos nossos horizontes e é que a nossa, né, consciência seja expandida. Adorei. Muito obrigado, Daniel. Possivelmente nos encontraremos a partir das 20 horas aqui, né, que vamos fazer a live de aquarela, não é isso?
Obrigado, Paula. Você é um cara muito incrível. Prazer te conhecer. De igual modo, minha amiga, vai ficar no meu coração de forma carinhosa, né? Porque eu não tenho intenção de imitar perfeitamente ninguém, não. A pior imitação que eu já vi de Silvio Santos. É, eu teria que treinar mais e saber algumas falas dele, mas tem um cara que vez ou outra eu entro na live dele na parte da noite. É um magrinho, ele arrasa assim ele faz tudo, pô. Ele bota a musiquinha, ele bota assim nas costas dele, né? Tem um cenário assim, Silvio, ali ele desenrola muita coisa, pô. Ali ele eu morro de rir com aquele cara lá. Tá certo, gente? Um forte abraço, bem quente no coração e até breve. Eu não vou gerar muitas expectativas não, porque a gente pode, talvez seja a última vez que a gente se encontre, né? Eu não gero nem para um lado nem para o outro, né? Caminho do meio, como diria Buda, né? Siddhartha Gautama, né? Alguma coisa assim, né? Abraços quentinhos. Foi a pior. Tchauzinho. Até breve.